Netos de Isabel II fazem vigília no Palácio de Westminster. Carlos III dirige-se aos britânicos que esperam horas a fio para um último adeus. Decisão de última hora do governo sérvio leva milhares de pessoas a participar no desfile do Europride em Belgrado. Os 8 netos da Rainha Isabel II, liderados pelo Príncipe William, destacaram-se entre as milhares de pessoas que prestaram este sábado uma última homenagem à falecida soberana em Câmara Ardente, no Palácio de Westminster. A interminável fila permaneceu uma constante ao longo do dia e, enquanto aguardavam, os britânicos receberam visitas surpresa quer do novo monarca, o rei Carlos III, quer do novo herdeiro ao trono, o Príncipe William. As autoridades já avisaram que a espera prevista para quem faz questão de se despedir de Isabel II é superior a 24 horas, pelo que estão próximos de atingir a capacidade máxima. A mulher que liderou o destino do Reino Unido durante 7 décadas será sepultada na próxima segunda-feira. Após várias semanas de tensão, o desfile do orgulho do Europride realizou-se este sábado em Belgrado. Apesar da proibição inicial quer da polícia, quer dos tribunais sérvios, a pressão da organização e de vários agentes internacionais levou o governo local a dar luz verde ao desfile à última hora, mesmo que com um percurso mais curto do que o inicialmente previsto. Vladimir Bilčić, eurodeputado eslovaco presente na capital sérvia, lembrou que se tratava de um evento bastante complicado de organizar, uma vez que se tratava do primeiro Europride não só em Belgrado e não só na Sérvia, mas em todo o sudeste europeu, nos Balcãs Ocidentais. O desfile dos milhares de participantes entre o Tribunal Constitucional e o Parque de Taj Maidan mereceu um forte aparato policial com mais de 5.000 agentes destacados e nem a chuva que se fez sentir acalmou os ânimos. Registaram-se algumas escaramuças com a polícia e com os participantes da Marcha da Família, organizada por conservadores que se opõem à causa LGBT. De acordo com o governo sérvio, foram detidas 64 pessoas e registrou-se cerca de uma dezena de feridos ligeiros. Tomás Vajc destacou a importância da realização deste desfile, classificando de ingrediente básico de uma democracia liberal, mostrando a esperança que a Sérvia caminhasse nesse sentido até finalmente se juntar à família europeia. O eurodeputado dos Verdes disse ainda que este era um acontecimento importante para a Sérvia mostrar que estava na mesma página que os países europeus. E os países europeus também se fizeram representar no desfile, quer através de eurodeputados, quer através da representação diplomática local. A embaixadora portuguesa na Sérvia foi uma das participantes no desfile. O arco-íris invadiu em força as ruas de Belgrado e o ambiente foi de festa, que se prolongou pela noite fora com a realização de um concerto. A ver vamos se o arco-íris veio para ficar. De nada serviu o aperto de mãos entre os chefes de Estado de Tajiquistão e Quirguistão, pouco depois de anunciarem o cessar-fogo. Durante a cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai, recomeçava a violência na fronteira entre os dois países da Ásia Central. De acordo com as autoridades do Quirguistão, os ataques dos vizinhos este sábado provocaram 24 mortes e mais de uma centena de feridos, tendo ainda levado à retirada de mais de 130 mil civis da região. O Tajiquistão, por sua vez, acusa as forças quirguises de bombardearem um posto militar e 7 aldeias com artilharia pesada. A fronteira entre os dois países é complexa e nem sempre bem demarcada, com a existência de 7 enclaves na região. As hostilidades não são novidade. Na primavera do ano passado, um conflito armado de 3 dias entre os dois países provocou 55 mortes. As fortes chuvas e consequentes cheias que assolam a região de Marcas, no centro de Itália, fizeram pelo menos 11 mortos e 2 desaparecidos, entre os quais uma criança de 8 anos. Várias centenas de pessoas ficaram desalojadas. Eu não sou como vivrò senza meu filho. Na localidade de Pianella di Ostra, uma habitante contava que tinha perdido o marido e o filho, que tinha 25 anos e terminado recentemente a faculdade. A intempérie continuou ao longo do dia de sábado, sendo que foi declarado o estado de emergência. À pergunta o que se sente a olhar para este cenário, uma moradora dizia apenas não ter palavras. Não há palavra.
Os habitantes foram aconselhados a ficar em casa e, se possível, a refugiarem-se nos pisos mais elevados. Na zona de Ancona caíram 400 milímetros de chuva em cerca de 2 horas, o equivalente à precipitação habitualmente registada ao longo de 6 meses. Foi lançado o alerta de furacão na República Dominicana e em Porto Rico à medida que se aproxima a tempestade tropical Fiona, que já fez pelo menos um morto em Guadalupe. Neste arquipélago caribenho, a população apressou-se a preparar para as fortes chuvas e ventos anunciados. Uma habitante contava que foi comprar provisões para se fechar em casa, só saindo se houver uma situação de emergência. As escolas encerraram, as autoridades locais receberam mais de 600 pedidos de ajuda, entre inundações e cortes de eletricidade. Enquanto alguns se apressavam a comprar água e velas, aproximavam-se ventos na ordem dos 95 km por hora. A tempestade avança para noroeste a cerca de 20 km por hora. A República Dominicana já mobilizou mais de 8 mil voluntários para ajudarem nas operações de socorro, que podem multiplicar-se. Centenas de pessoas manifestaram-se em Londres para pedir justiça para Chris Keba, morto a tiro pela polícia na sequência de uma perseguição ao automóvel no início do mês. A família da vítima acusa a polícia de racismo. As autoridades já anunciaram a abertura de um inquérito que deverá estar concluído dentro de 6 a 9 meses. Não é esta a Suécia de que quero fazer parte. É o lema de uma manifestação contra o racismo este sábado em Estocolmo. O protesto surge em resposta à ascensão da extrema-direita no país, depois do Partido Nacionalista e Anti-Imigração, Democratas da Suécia, se ter tornado na segunda força política mais votada nas legislativas do fim de semana passado. Três anos depois, a cerveja voltou a atrair turistas de todo o mundo a Munique. A Oktoberfest começou este sábado, depois de 2 anos de interrupção forçada pela pandemia, e a saudade da popular festa foi pontuada com uma verdadeira corrida à cerveja logo após a reabertura das portas. Entre os primeiros visitantes, as estratégias para desfrutar ao máximo divergiam. Se este visitante inglês se juntou à confusão, abriu caminho entre a multidão e correu até à primeira bica da cerveja que encontrou, este turista americano preferiu levar as coisas com calma e assumiu que irá deixar um resto na caneca quando chegar o momento de ir buscar uma nova cerveja. Já esta visitante austríaca disse que era a primeira vez na festa e que esperava não só muita cerveja, mas também que estivesse menos frio no interior do recinto. A inflação, que se faz sentir em toda a Europa, também deixa marcas na presente edição, com as canecas de litro a sofrerem um aumento de 15% em relação a 2019. A Oktoberfest começou por ser a celebração de um casamento real em 1810 e, com o passar dos anos, transformou-se na maior festa da cerveja do mundo, atraindo em média 6 milhões de pessoas à capital da Baviera. Referência da sétima arte, tal como Cannes, Veneza ou Berlim, o Festival de Cinema de San Sebastián arranca este fim de semana. Como cada ano, o certame reúne o melhor do cinema mundial e hispânico. A 70ª edição conta com uma homenagem especial à atriz francesa Juliette Binoche e decorre até o dia 24 na capital do País Basco, em Espanha. Em Paris, o Centro Pompidou oferece uma retrospectiva de Gérard Garouste, artista inclassificável nascido em 1946 e considerado um dos mais importantes pintores contemporâneos de França. Para além de 120 quadros, muitos dos quais de grande formato, o centro oferece ainda espaço às instalações, esculturas e trabalho gráfico do artista. Donatello foi um dos fundadores do Renascimento italiano, com um trabalho que se distinguiu pela inovação técnica e que revolucionou os hábitos artísticos da época. A Gemäldegalerie Galerie de Berlim propõe a mais vasta retrospectiva do mestre do Renascimento florentino, com mais de 90 obras, algumas das quais reunidas pela primeira vez numa mesma exposição.
O resultado, uma história de Donatello, que é também uma história do Renascimento.